gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje a gente vai falar sobre Mulher com Brânquias. Esse livro que foi o meu escolhido do Desafio de Janeiro do Mulheres para Ler e que a Patrícia Baikal entrou em contato comigo para eu conversar aqui com vocês sobre essa história. Eu li esse livro aqui no Kindle, na verdade o livro só tem em formato digital e como eu sei que a capa para vocês fica um pouco estranha assim à distância, eu vou colocar a capinha aqui pra vocês verem essa capa, porque essa capa é muito bonita. Mulher com Brânquias vai contar pra gente a história da Rita, essa mulher de 32 anos que tem uma loja de porcelanas, olha só que chique a Rita, não é mesmo? Ela mora em Brasília com o marido e ela começa a dar aulas de administração numa universidade. E é no meio de uma dessas aulas que a Rita já não se sente muito confortável, ela começa a ver alguns vultos pretos passando na frente dela. O primeiro pensamento dela é, tem algo errado com o ar, talvez a minha pressão tá baixando, talvez eu não tô me sentindo muito bem, só que esses vultos acabam se transformando num imenso peixe, num peixe gigante. É óbvio que a Rita fica um pouco assustada com essa situação, ela consegue ver o peixe, ela consegue escutar ele nadando no meio da sala e ela consegue sentir o cheiro que vem do animal. E depois aquele pensamento de, só eu que tô vendo esse peixe? Será que mais alguém aqui tá vendo o peixe também? É quando uma aluna pergunta algo pra ela, que ela dá esse estalo, ela volta pra realidade e ela se dá conta que, ninguém tá vendo o peixe, no caso é só ela mesma que está vendo esse animal. A Rita sabe que ela precisa procurar uma ajuda profissional para isso, mas ela não tem coragem de chegar e contar que ela tá vendo um peixe gigante ou do que isso representa, de como ela se sente com isso. Então ela vai levando a vida dela normalmente, sem contar para marido, sem contar para irmã dela, que é uma pessoa que ela é muito próxima. E é no momento ali na loja de porcelanas que ela se corta, que ela vai pro hospital, ela faz pontos e ela começa a perceber alguns incômodos no corpo dela e ela vê que ela está criando escamas nos seus braços, no corte onde ela cortou, tá saindo escamas e ela está se transformando nesse grande peixe. O início do livro já é intenso, já deu pra ver aí que o início do livro é treta e é quando uma tia da Rita acaba falecendo que ela tem que sair de Brasília, abandonar tudo em Brasília e ir para Minas Gerais para acompanhar o velório e o enterro da tia. A tia é uma pessoa muito importante na vida dela porque ela tem um carinho muito grande e é em Minas Gerais, numa cidadezinha pequenininha em Minas Gerais, que a gente vai ver toda essa história se desenrolar e esse relacionamento da Rita com o passado que ela tá reencontrando nessa cidade, com o grande peixe e com as suas escamas. A primeira coisa que me pegou nessa história foi esse fato de, no primeiro capítulo, a gente já ter essa ação muito importante para a história. Uma personagem que a gente não conhece, a gente não sabe nada da vida dela e essa mulher tá vendo um peixe gigante no meio da sala de aula e a gente sabe que isso incomoda ela e que isso não é comum. Quando a gente vai conhecendo melhor a Rita, principalmente na parte que entra essa fase em Minas Gerais do livro, a gente vai conhecendo um pouco mais do passado dela, das histórias que ela conta, muito ligado a esse falecimento da tia e tudo mais, e a gente vai vendo como ela tem essa questão com o passado dela, como o passado dela é algo difícil para ela hoje. A Rita também tem uma questão de um ciclo da família dela, que a sua bisavó, avó e mãe, as três morreram aos 33 anos, a Rita tá com 32 nesse momento, então a gente tem essa linha regressiva, essa contagem regressiva no meio do livro, que vai se misturando a essa questão do peixe, da Rita, do passado, da família, e ela tem essa sensação de estar com os dias contados, tem esse clima pesado no ambiente, que esse ciclo vai acontecer mais uma vez. O livro parece ter esses pontos meio sem sentido, né? Eu tô falando aqui, tem o peixe, tem o passado, tem as escamas, e tem o ciclo do 33 anos que todo mundo morre, só que quando você começa a conhecer a Rita, conhecer a história dela, tudo isso começa a tomar uma forma e começa a se encaixar muito melhor. O que eu acho muito legal é que isso vai acontecendo ao longo do livro. A Patrícia não segue aquele modelo clássico de, olha, eu vou te dizer tudo sobre a Rita, aí alguma coisa vai acontecer, aí isso é como a Rita vai reagir. Já aconteceu. A Rita tem um imenso peixe que sobrevoa os alunos dela, é um animal que ela tem medo, ela tem uma situação estranha com a família, um climão na família, ela tem medo do que pode acontecer, ela tem essa situação do passado dela vir assombrar ela de novo, a tia dela morre e a gente não sabe nada sobre essa personagem. E a gente vai ter que conhecer ela ao longo do caminho.
Algumas referências ficam bem fáceis de pegar ali no meio do caminho. A Rita se transformando no grande peixe é muito a metamorfose. E em uma entrevista que a Patrícia deu, é bem isso mesmo. Metamorfose e Frankenstein são duas obras, por exemplo, que influenciaram muito a escrita dela em Mulher com Brancas. Essa entrevista é da Raquel, lá do Pipoca Musical, e eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada e conhecerem melhor a Patrícia também, porque ela é sensacional. Mas voltando pro livro, essas referências a gente consegue pescar aí no meio da história. O que a gente vai descobrindo ao longo do livro é essa relação da escama com o que está acontecendo na vida dela, do peixe com o que está acontecendo na vida dela. Em algumas culturas, o peixe é muito esse símbolo de vida, de renovação, de ciclo. E a Rita tá, de certa forma, passando por isso. Ela tá revivendo o passado dela, ela tá encerrando um ciclo, ela tá iniciando algumas coisas. Então, a gente vê que o peixe tem uma ligação com a vida dela. Ao mesmo tempo que as escamas é essa casca, essa pele, é algo mais duro, algo que te protege melhor, e é no momento que a Rita tá precisando disso, ela tá precisando de força, de proteção, que as coisas batam nela e não atinjam ela. Então esse ponto da Patrícia ficou muito bacana. Como ela liga o real ao fantástico nesse livro, como ela conseguiu juntar essas duas partes sem parecer estranho, sem parecer uma coisa meio deslocada, é muito bacana. Eu li pouquíssimas coisas de realismo fantástico e posso te dizer que Mulher com Brancas foi um livro que me deixou mal, que me deixou sem dormir, e que é um livro que faz você pensar em sentir medo, em enfrentar as coisas, em lidar com as coisas. Por o livro se passar numa cidade pequena, a gente se identifica com isso, de todo mundo conhece todo mundo tem história de todo mundo, e você se imagina na pele da Rita, voltando nessa cidade pequena após tantos anos, tendo uma família tão problemática, entre aspas, assim, mas tendo uma família com uma carga histórica tão grande. Eu dei 4 de 5 estrelas para Mulher com Brancas, tanto no Scooby quanto no Goodreads. Por favor, conheçam essa história, porque é muito legal. A Patrícia Baikal tá lá no grupo do Mulheres pra Ler, por exemplo, se você quiser bater um papo com ela, chega lá, marca ela em alguma postagem, eu tenho certeza que ela vai responder você. Se você tem um Kindle, aproveite, esse livro custa menos que R$10, ela tá sempre ali R$8, R$7, então é um valor muito acessível, é muito barato. Se você não tem um Kindle, eu baixaria o aplicativo no celular, ou no tablet, ou no computador e aproveitaria essa história, porque, minha gente, segura minha mão que vale a pena. Foi uma das minhas melhores leituras de janeiro, é um livro que ainda tá aqui dentro, ainda tá dentro da minha cabecinha, volta e meia eu volto a pensar nele. Muito obrigada, Patrícia, que acreditou no meu trabalho, que confiou em mim para falar sobre a obra dela, não é uma coisa tão fácil assim. Me senti na responsa. Me deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você ficou interessado, se você vai ler, o que é que você vai fazer com Mulher com Brancas. Me siga nas redes sociais para você acompanhar essa e outras leituras. A gente se vê por aí. Um beijo e tchau!